Hoje você vai conhecer a biblioteca pessoal do advogado Fábio de Souza Coutinho. Ele é um apaixonado por poesias, ensaios, prosa, filosofia e, claro, por literatura jurídica. Veja só. O advogado Fábio de Souza Coutinho é um apaixonado por livros e guarda um acervo de 5 a 6 mil títulos. A biblioteca começou há muitos anos. Eu me lembro que eu era jovem, era adolescente e meu interesse pelos livros veio de dentro de casa. Meus pais eram grandes leitores, minhas avós eram leitoras muito fortes. E uma peculiaridade na minha casa, a minha avó era filha de um livreiro, lá na Bahia. Então, esse livreiro muito importante, foi um livreiro fundamental para a cultura daquela região, no final do século XIX, em toda a primeira metade do século XX. E ele era pai da minha avó e avô do meu pai. Então, tanto minha avó quanto meu pai contavam muitas histórias da livraria. A livraria era um centro da família, um centro de reunião da família lá em Salvador, que é a cidade das nossas origens. E isso, evidentemente, que encontrou em mim um terreno muito fértil. A partir dessas histórias que minha avó e meu pai contavam, eu criei um interesse muito forte, muito acentuado pela coisa do livro, pelo objeto livro, pelo conteúdo dos livros, e me tornei um apaixonado. Então eu tenho admiração por vários autores que eu já li e reli. São autores que me acompanharam ao longo da vida toda. Por exemplo, vocês podem ver aqui essas imagens. Um é Fernando Pessoa, o outro é Machado de Assis, o outro é Karl Marx. Com relação a uma seleção que eu poderia fazer de livros que me marcaram bastante e que poderiam ser de interesse geral, eu diria que eu fiz antes de iniciar o programa, eu corri aqui as estantes e poderia destacar alguns. Um primeiro que eu destacaria como de interesse geral, sem ser livro jurídico, sem ser literatura propriamente jurídica, mas que é de autoria de jurista, de advogado, é o Salão dos Passos Perdidos. Salão dos Passos Perdidos é o livro de memórias do ministro Evandro Lins e Silva, memórias ditadas ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. É um livro muito impressionante, a rigor corre um século, porque o ministro viveu longamente viveu quase todo o século passado e foi uma pessoa interessantíssima na vida brasileira de um modo geral. Foi advogado criminalista, chegando a ponto de ser chamado de o príncipe dos advogados criminais. Depois foi ministro de Estado, ocupou vários cargos no Executivo brasileiro e depois foi ministro supremo, onde foi aposentado arbitrariamente pela ditadura militar brasileira logo após o AI-5 de dezembro de 68. Mas, já depois de voltar à advocacia, ditou suas memórias ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas e isso deu um livro preciosíssimo. Um outro livro que eu gosto muito, porque foi altamente revelador para mim, foi o Dossiê Drummond, de Geneton Moraes Neto. Geneton já fez vários dossiês, a maioria de natureza política, mas esse foi um dossiê literário que Geneton fez com Drummond. E nesse livro, por acaso, Geneton reproduziu aqui uma fita gravada, várias fitas gravadas, por Drummond na intimidade. Drummond visitando sua amiga, Dona Lígia Fernandes, que tinha sido colega dele durante décadas no quadro de funcionários do Ministério da Educação. E Drummond tinha uma amizade muito íntima com Dona Lígia Fernandes, como se depreende do livro, né, obviamente. E aqui ele na casa de Dona Lígia, em Ipanema, passava várias horas e visitava ela com grande frequência. E se revela uma pessoa absolutamente despojada dessa sisudez que era a aparência que ele tinha, né, a aparência pública dele. Então a Drummond tinha essa coisa da persona, né? Quer dizer, a máscara era uma e a pessoa na intimidade é outra, absolutamente fascinante, falando sobre todos os assuntos, sem freios, sem reservas mentais. E esse livro revela isso, revela esse Drummond absolutamente
fraternal e amigo e cheio de interesses pelas coisas do cotidiano, simples. E é um livro muito interessante. Um outro livro que eu destacaria como muito fascinante é O Estadista do Império. É uma obra de Joaquim Nabuco, em 2 volumes, daqui Nabuco, né, cujo centenário de morte se celebra neste ano de 2010. E isso aqui é Joaquim Nabuco escrevendo em princípio, escrevendo sobre o próprio pai, o senador Zé Tomás Nabuco de Araújo, que foi uma figura importante do Império, foi ministro do Império, foi ministro de gabinete do Império, mas Nabuco, a partir desta biografia, a partir da biografia do seu pai, a partir do fato de biografar o seu pai, a rigor ele traça um fabuloso panorama do Segundo Império, né? De décadas de política e de avanço cultural do Segundo Império, evidentemente que tudo isso marcado, lamentavelmente, por uma grande mancha que é a escravatura, e contra a qual Nabuco, evidentemente, que se insurgiu, tornando-se um grande abolicionista. Vou mostrar para vocês um outro cômodo da casa. O mais valioso aqui, do ponto de vista pessoal e literário, é a coleção completa da Confraria dos Bibliófilos do Brasil, de que eu sou um dos fundadores em 1995. A nossa confraria tem essa característica de unir literatura e arte. Então vocês veem, por exemplo, o último livro que nós editamos, que a confraria editou, confraria presidida por meu amigo José Salles Neto, foi um livro intitulado 36 Crônicas de Rubem Braga. E as ilustrações, como a da própria capa, são de ninguém mais, ninguém menos que Milor Fernandes. Então isso é para vocês verem o tipo de qualidade do livro que a confraria edita. Então, 36 Crônicas de Rubem Braga, que é o papa da crônica brasileira, né, modelo para todos os cronistas, com ilustrações de Milor Fernandes. Isso dá bem uma ideia de como funcionam, os critérios seletivos da Confraria dos Bibliófilos do Brasil. Aqui uma fotografia de um autor de quem eu gosto muito, uma pessoa que eu admirei muito, que é o Dr. Zé Mindlin. Isso aqui, por acaso, é a última foto do casal Mindlin, tirada quando o Dr. Mindlin foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Houve uma recepção em homenagem a ele lá no Rio, e está aqui o casal Mindlin. Dias depois, a senhora Mindlin faleceu, e agora, mais recentemente, o próprio Dr. Mindlin. Mas ele foi, sem dúvida, o grande bibliófilo brasileiro, o modelo de todos os que são apaixonados pelo livro. E dizia uma coisa que é absolutamente aplicável a mim também, evidentemente que guardadas todas as proporções, é que ele foi, desde a juventude, inoculado pelo vírus da leitura, da paixão livresca. E isso é o que aconteceu comigo também. E digo isso com grande alegria. E, a rigor, uma das felicidades da minha vida é ser apaixonado pelo livro.